professora Alessandra Ávila, da oficina de artesanato, e hoje nós vamos para a quarta aula de pintura em tecido. Nós temos aqui o risco da abelhinha com cupcake, né? Nós hoje vamos começar pelo fundo, vamos fazer a sombra por trás da abelhinha e vamos fazer o chão. Para isso, nós vamos utilizar o clareador incolor, as tintas na cor cinza lunar, sépia e mostarda. Vamos lá? Com o clareador incolor e o pincel de número 10, 151 da Tigre, nós vamos começar aqui, ó, nesse cantinho, passando o clareador incolor. E vamos desmanchar bem, porque aqui é a parte da asinha da abelhinha. E como a asinha, ela é transparente, translúcida, né? Então, a gente precisa fazer um fundo aqui. Desmancha bem o clareador. Pega uma isca de cinza lunar. E vem aqui, ó, esfumando em toda a volta da abelhinha. Esse processo nós vamos fazer aqui, ó, toda essa volta, atrás do laço, atrás da abelhinha, por cima da asinha, não tem problema, e aqui também, tá? Então, eu vou fazer esse processo agora, que é só aplicar o clareador incolor e a tinta cinza lunar. Vamos fazer esse processo e depois a gente volta. Agora, como vocês podem observar, eu já fiz esse lado das asas da abelhinha e vou fazer o passo a passo aqui para vocês verem. Com o clareador incolor, vocês vão passar sobre o risco da asinha, ó. E vai desmanchar esse clareador aqui. Aplica com o pincel e desmancha. Com a lateral do pincel, a tinta de um lado só, vocês vão fazer o contorno com o cinza lunar. E vai esfumar pra dentro essa tinta que vocês acabaram de aplicar aqui, ó. Esfuma pra dentro. Faz todo o contorno da asinha da abelha, ó. E vem esfumando pra dentro. Mesma coisa aqui, ó. Não esqueça de passar o clareador e desmanchar. Aqui a mesma coisa. Depois que nós aplicarmos essa tinta, clareador, nós vamos esperar essa tinta secar pra gente fazer a luz, né, os reflexos da asinha da abelha, ó. Então, por enquanto, a gente só aplica clareador incolor e a tinta cinza lunar. E vai esfumando pra dentro da asa, ó. Aqui é mesmo processo de aplicarmos esse fundo. Nós vamos esperar secar essa tinta para fazer o processo que vai iluminar a asa, né? Agora, vamos fazer o chão onde a abelhinha está. Para o chão, eu vou usar o mostarda e o sépia. E o clareador incolor. Então, começa daqui, da ponta do pezinho da abelha, clareador incolor,
esfuma, desmancha bem esse clareador. Em seguida, vem com mostarda. É o mesmo processo do fundo ali da asinha. Vai passar o clareador, vai passar o mostarda, vai esfumar, esperar a tinta dar uma enxugada pra nós irmos aplicando o sépia. Lembrando sempre, né, de fazer o uso correto da máscara, nesse período de pandemia, usar máscara, álcool gel, evitar aglomerações, para tão logo a gente possa voltar a nos reunir, fazer as nossas aulas presenciais. Aí vem com mostarda, estica a tinta e esfuma. É bom dar uma diluída na tinta também com o diluente. Ele ajuda a tinta a correr melhor no tecido. Feito esse processo que eu falei, a gente vai esperar a tinta dar uma enxugada e nós vamos voltar fazendo a profundidade e a sombra com o sépia. Agora com o sépia, nós vamos fazer a sombra e a profundidade aqui, ó, na base da abelhinha. Carrega a tinta de um lado só do pincel e vem esfumando levemente, não precisa descer muito com o sépia, tá bom? Só pouca coisa, só mais para fazer a sombra aqui, ó, na base da abelha. Esse processo a gente vai fazer de fora a fora, aqui no chãozinho da abelhinha. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, procurem tá fazendo a inscrição no canal do Elkis Haddad, curtindo e compartilhando nossos vídeos. Também pode estar curtindo e assistindo o vídeo dos outros professores. Aqui, ó, mesma coisa, aplica o sépia e esfuma. Se a pintura estiver seca, o resultado fica melhor ainda. Aqui ainda tá um pouco úmido, então ela vai se misturar um pouco, o sépia vai se misturar um pouco com mostarda. Mas quando a pintura já tá seca, o resultado fica melhor. Por isso que a gente fala luz seca, sombra seca, que o trabalho fica melhor ainda, tá bom? Feita essa parte aqui na base, agora nós vamos para as asinhas da abelha. Com o sépia, carrega a lateral do pincel, tinta somente de um lado, e você vai vir e fazer esse contorno. Só que não vai chegar até o final da asinha, só vai vir uma certa parte, ó. Carrega e desmancha. Quando acabou a tinta do pincel, volta aqui e dá uma esfumada. Aqui, ó, bem próximo aqui do corpo da abelhinha, você também vai esfumar o sépia. Nós precisamos dessa sombra
Pra depois iluminar com o branco, quando tiver seco, né? Fazer o detalhe da asinha. Mesma coisa aqui, ó. Só desmancha. Tinta sempre de um lado só do pincel. E aqui, ó, beirando o corpinho da abelha. Ó. Vamos esfumando, ó. Tira o excesso, se necessário, lava o pincel, seca bem e desmancha. Carrega o pincel e vem, ó, em cima da asinha, até acabar a tinta do pincel. Quando acabou, pode parar, ó, e desmancha. Esse processo a gente vai fazer nas duas asinhas, nas 4 asinhas da abelhinha. Começa com o pincel carregado de tinta de um lado só, sem excesso, ó, e desmancha. A mesma coisa aqui, ó. Aqui nessa parte da asinha, a mesma coisa, carrega a lateral do pincel e desmancha. Ó, contornando o corpinho dela. Só o pincel sujo, ó, sem carregar muita tinta e esfuma. Depois que nós fizermos esse processo, vou fazer desse lado, deixar secar, e depois esse lado aqui, essa parte aqui da asinha, também deixar secar. Depois de seco, que a gente vai vir com a tinta branca, né? Pode ser também o branco metálico, vai ficar muito bonito. E a gente vai passar fazendo os pontos de luz aqui na asa da abelhinha. O mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado. Então, agora com uma mistura de branco e diluente, eu usei aqui o diluente. A gente vai deixar ele mais molinho e um pincel sem lixar. Nós vamos fazer o processo de começar a iluminar essa asinha. Ó, carrega o pincel aqui. E vem iluminando. Não muito branco, pouco branco e mais diluente, tá bom? Para ela ficar meio translúcida. A asinha aqui, ela ainda está úmida. O correto é esperar ela secar. Ela ficar sequinha pra gente fazer esse processo aqui. Mas hoje, né, devido ao tempo, nós vamos fazer assim mesmo. Ó, pega o diluente, carrega no pires, né? Desmancha uma isca de branco e vem fazendo esse processo aqui, ó, de iluminar. Esse diluente aqui é uma misturinha que eu fiz com glitter de poliéster e diluente e clareador incolor. Então, ele fica com um pouquinho de brilho por causa do glitter de poliéster. Eu uso muito nos meus trabalhos, nas minhas pinturas. Então, fez esse processo, carrega um lado só do pincel. Vem aqui, onde tem só o cinza lunar, e dá uma iluminada, ó. Carrega uma lateral do pincel e dá essa iluminada aqui.
Aqui, um pouco mais de luz. Agora vamos para dilui o branco com o diluente. Vem fazendo essa aplicação aqui. O branco tem que ser bem pouquinho, para não ficar muito claro, muito esbranquiçado. Só para ficar meio translúcido, por isso que é pouco branco e mais diluente. Esfumou, pode passar por cima dessa outra asa que tá por trás. Essa asa tá por trás, então nós vamos passar o branco aqui por cima. A tinta ainda tá úmida, então por isso que tá ficando, mesclando tudo junto, ó. O correto é você fazer esse processo quando ela já tá seca. Desmancha bem. Depois que ela secar, aí nós vamos fazer os pontos de luz seca. Aí vai ficar melhor. Então, é isso, gente, a nossa aula de hoje. Na próxima semana, vamos ver com o vídeo, ensinando a pintar a abelhinha, né? Vamos parte por parte, para conseguir vocês acompanhar passo a passo, tá bom? Então, aqui, ó, com a tinta branca, de um lado só do pincel, nós vamos iluminar aqui, ó. E depois que secar, aí eu faço os pontos de luz seca. Por hoje é só. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. E o risco da Joaninha é uma adaptação da internet. Eu tirei da internet, fiz a adaptação com o cupcake e coloquei as asas. Ela era uma joaninha, eu transformei ela em abelhinha. E esse risco eu vou estar postando nos grupos do WhatsApp, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!